Capítulo 16. Tristeza sobre Ayodhya. Enquanto isso, o chefe dos Nishadas, que retornava ao seu reino após acompanhar Ama até certa distância na floresta, avistou o ministro Sumantra sentado na sua carruagem às margens do Ganges, com os cavalos amarrados pelas rédeas a uma árvore. Encontrou-o sozinho, chorando e se lamentando desconsoladamente. O próprio Guha não conseguiu mais controlar a angústia que havia represado por tanto tempo, e gritou Rama! E correu em direção a Sumantra. Abraçou o velho ministro e ambos soluçaram em voz alta, cheios de aflição, incapazes de expressar a sua dor em palavras. Estavam juntos em pé sob a árvore, mas tombaram ao chão como árvores cortadas por um machado. Lastimaram o destino de Sita, Rama e Lakshmana e derramaram injúrias sobre Kaikeyi, a causadora daquelas calamidades. Os cavalos pararam de pastar e de beber água. As lágrimas rolavam dos seus olhos. Sempre que ouviam Sumantra e Guha pronunciar os nomes de Sita, Rama ou Lakshmana, levantavam alto as cabeças e espiavam ao longe, ansiosos por vislumbrar aqueles que adoravam e amavam com tanto ardor quanto os dois homens angustiados pela separação. Sumantra notou o sofrimento que atormentava os animais e a sua aflição se tornou ainda maior. Passaram-se algumas horas daquela forma penosa, até que finalmente Guha conseguiu se recuperar um pouco. Reuniu coragem, como é necessário fazer, e dirigiu-se a Sumantra. Ah, ministro, o senhor é uma pessoa profundamente inteligente e de moralidade firme, alguém que identificou a realidade por trás de todo este espetáculo transitório. O destino prega peças estranhas e temos que aprender a suportá-las. Levante-se, regresse a Ayodhya. Transmita as notícias a Kaushalya e a Sumitra, que estão ansiosas para vê-lo e ouvir o seu relato. E forçou Sumantra a levantar-se de onde caíra e sentou-o na carruagem. Depois trouxe os cavalos e atrelou-os ao eixo central. Sumantra percebeu que Guha estava certo em insistir. Movido por um arroubo de coragem cega, o velho ministro fez sinais aos cavalos para que avançassem. O seu corpo perdera força como resultado da angústia que sentia pela separação de Rama. Por isso, por mais que tentasse, não conseguia dirigir a carruagem como antigamente. Rolou para dentro do veículo e levantou-se do seu assento muitas vezes em alguns minutos. E os cavalos, estes também não se moviam. Determinados a voltar, esticavam os pescoços para ver a estrada atrás deles. Sumantra amaldiçoou a si mesmo e ao seu destino. Que vergonha para mim! Que esta minha vida horrível acabe de uma vez. Algum dia este corpo terá que ser queimado até virar cinzas. Seria muito melhor se, em vez de perecer por motivo de alguma doença ou calamidade mundana, ele findasse devido à insuportável agonia causada pela separação de Rama. Isso faria a minha vida ter valido a pena e me proporcionaria fama imorredoura. Conquistar essa fama seria compensação suficiente para todos os males da vida. No entanto, logo se repreendeu implacavelmente. Não, Sumantra. Se você tivesse boa sorte, teria ficado com o Rama. Se a má sorte o assombra, o que mais pode fazer além de deixar isso para lá e continuar a viver? De que serve agora ficar se consumindo e se culpando? E continuou o diálogo consigo mesmo. Com que cara me apresentarei em Ayodhya? Quando os cidadãos me perguntarem onde está Rama, o que eu poderei responder? Quando me questionarem a respeito de como pude voltar deixando Rama na selva, o que poderei lhes dizer? Não serei dominado pela vergonha e pela amargura? Ai, o meu coração se tornou uma pedra. Se assim não fosse, por que não se partiu em pedaços depois de tudo pelo que passei? Revoltado com a própria mesquinhez, Sumantra torcia as mãos em desespero. Decidiu que não entraria na cidade à luz do dia quando as pessoas ainda estariam por ali. Seria menos humilhante, pensou, entrar na cidade à noite depois que todos tivessem ido para a cama e estivessem dormindo profundamente. Mas logo a sua voz interior lhe falou. O quê? O povo de Ayodhya seria capaz de dormir? Não, não seria.
Só minha tolice e ignorância me fazem imaginar que sim. O povo estaria acordado aguardando notícias do retorno de Rama, ou pelo menos alguma informação ao seu respeito. Não poderei escapar à humilhação e à vergonha, quer entre na cidade à noite ou durante o dia. Bem, para mim, que não merecia a graça de Rama, esse destino maléfico é a própria recompensa. É melhor passar por isso e suportar o fardo da culpa. E seguiu o seu caminho com lentidão e hesitação, passando o tempo formulando perguntas para si mesmo e dando respostas a elas. Finalmente chegou às margens do rio Tamsa. Decidiu passar algumas horas ali, permitindo que os cavalos pastassem um pouco e preparando-se para entrar na cidade após o anoitecer, quando as pessoas não estariam mais nas ruas, e sim a salvo em suas camas. Finalmente, a carruagem atravessou o portão da cidade e começou a se mover pelas avenidas principais. Sumantra teve um cuidado especial para garantir o silêncio das rodas e dos cascos. A carruagem movia-se a passo de caracol, mas quem poderia silenciar a agonia dos cavalos? Reconhecendo as ruas pelas quais haviam levado Rama, lamentaram alto o seu destino de agora, quando seu querido Rama estava longe, muito longe. E os seus comoventes relinchos chegaram aos ouvidos da população da cidade à escuta daquele choro lastimoso. As pessoas começaram a dizer umas às outras que Sumantra retornara em uma carruagem vazia. Correram para as ruas e se postaram pateticamente em ambos os lados do caminho a fim de presenciar o triste espetáculo. Ao avistar as multidões, Sumantra abaixou a cabeça. Vendo-o naquela postura lamentável, logo imaginaram que Rama não havia retornado, e muitos desmaiaram no local, tombando onde quer que estivessem. Outros prantearam alto. Ao ouvirem os dolorosos relinchos dos corcéis, residentes dos palácios das rainhas rapidamente enviaram criadas para perguntar o motivo. Estas acorreram em grupos em direção a Sumantra e o cobriram de perguntas. O ministro sentou-se, abatido e cabisbaixo, calado como um mudo, incapaz de encontrar palavras para responder. Quedou-se impassível, tal qual um pilar quebrado, como se fosse surdo e não pudesse ouvir o que lhe indagavam com tanta veemência. As criadas inferiram pelo seu comportamento que Rama havia rejeitado todas as insistências para retornar e se queixaram. Oh, ministro, o senhor deixou Sita na floresta aterrorizante e voltou sozinho. E subitamente romperam em profundo lamento. Então uma delas, mais corajosa que as demais, comunicou a Sumantra que Kaushalya lhe ordenava que fosse diretamente para o seu palácio. Ali, Sumantra encontrou o imperador prostrado ao chão, com as roupas em desalinho, exausto por falta de sono e de alimento. Dominando a onda de aflição no seu interior, pronunciou as palavras Vitória, Vitória, Jai, tradicionalmente as primeiras a serem proferidas na presença imperial, e permaneceu a postos, tremendo da cabeça aos pés. Reconhecendo a sua voz, Dasharata sentou-se depressa e indagou em tom melancólico. Sumantra, onde está o meu Rama? Sumantra estreitou nos braços o imperador, que se agarrou a ele como alguém prestes a se afogar se agarra a uma folha de grama. Ao vê-los tomado por aquela dor imensurável, Kaushalya ficou imersa em tristeza. Mal conseguia respirar, ofegava e sufocava penosamente em agonia. Ao perceber o seu estado, as criadas pranteando alto o infortúnio que sobreviera a todos, esforçaram-se para consolar e reconfortar a rainha. Assim, já um pouco refeito, Dasharata fez o ministro sentar-se bem em frente a ele e perguntou. Sumantra, conte-me sobre a minha Sita e o meu Rama. Diga-me tudo sobre eles. Como está Lakshmana? Ai de mim, Sita deve estar muito cansada. Onde estão agora? Diga-me. Notando que Sumantra não estava ansioso para responder, implicou pateticamente, sacudindo-o pelos ombros. Sumantra baixou os olhos para o chão, demasiadamente envergonhado para encarar o imperador face a face. Chorando copiosamente, mal conseguia falar. Dasharata continuou a soluçar e disse: Oh, Rama,
A minha respiração ainda persiste neste corpo, ainda que um filho como você tenha me deixado. Não há no mundo nenhum pecador tão hediondo quanto eu. Sumantra, onde estão exatamente neste momento a minha Sita, Rama e Lakshmana? Leve-me sem demora até eles. Faça-me esta boa ação, satisfaça esse meu desejo. Sem vê-los não poderei viver nem mais um segundo. Como uma pessoa desesperada e tomada por um extremo apego, o soberano gritou dolorosamente. Rama, ó Rama, deixe-me vê-lo pelo menos mais uma vez. Não me dará a chance de vê-lo? As criadas que estavam de pé do lado de fora no corredor estavam tão profundamente envolvidas com a situação do imperador que não conseguiam comer nem dormir. E Sumantra respondeu. Monarca imperial, rei dos reis, o senhor é extremamente sábio, foi moldado de forma heróica. As suas habilidades são profundas, a sua linhagem é divina. O senhor sempre serviu os ascetas e aos santos. Sabe que assim como a noite se segue ao dia e o dia se segue à noite, a riqueza e a necessidade, a aventura e a infelicidade, a proximidade e a separação, vêm uma após a outra com certa inevitabilidade. Somente os tolos são arrebatados pela alegria quando vem a felicidade e ficam desesperados e deprimidos quando chega o infortúnio. Homens instruídos como o Senhor não devem ser afetados por nenhum desses acontecimentos. Devem estar plenos de equanimidade com o que quer que ocorra. Não estou credenciado a aconselhá-lo a enfrentar corajosamente essa situação, pois o Senhor está mais ciente da necessidade de se ter coragem. Ó benfeitor do mundo, preste atenção às minhas súplicas, abandone essa dor. Descreverei agora os detalhes da minha jornada com eles. Por favor, escute com calma. Diante dessas palavras, Kaushalya esforçou-se para se erguer com a ajuda das criadas. Apoiou-se nelas e preparou-se para ouvir o que Sumantra tinha a dizer. O ministro começou. Ó mestre, no primeiro dia, viajamos até as margens do Tamsa. Sita, Rama e Lakshmana banharam-se no rio e depois de beber água, descansaram sobre uma árvore. No dia seguinte, chegamos ao Ganga. A escuridão se espalhava por todos os lados. Parei a carruagem como Rama havia ordenado. Todos os três se banharam e foram repousar em uma faixa de areia. Quando rompeu a alvorada, Rama pediu a Lakshmana que lhe trouxesse o suco de uma figueira. Quando este lhe foi entregue, ele aplicou nos cabelos e enrolou-os para assim usá-los no alto da cabeça. Enquanto isso, o chefe da tribo Nishada, amigo de Rama, lhe trouxe um barco. Sita entrou primeiro, depois foi a vez de Rama. E finalmente, em obediência à ordem de Rama, veio Lakshmana carregando o arco e as flechas. Antes de tomar assento no barco, Lakshmana solicitou-me que transmitisse aos pais as suas reverências e homenagens e a sua súplica por bênçãos, e também para lhes pedir que suportassem tudo com intrepidez e sabedoria. E Sumantra continuou a relatar o que Rama lhe pedira para anunciar em Ayodhya. Mestre, Rama disse, transmita as minhas homenagens ao preceptor e aconselhe o pai a não se afligir com o que aconteceu. Depois pediu que eu me aproximasse e me deu as seguintes orientações. Chame os ministros e os cidadãos de Ayodhya e também os parentes da família real e lhes comunique esta solicitação feita especialmente por mim. Só me são caros, disse Rama, aqueles que ajudarem a tornar feliz a vida do meu pai. E continuou. Quando Bharata chegar, transmita-lhe as minhas bênçãos e oriente-o a aceitar o ônus de governar o império, a conservar e promover a justiça e a integridade e a favorecer o bem-estar do povo por meios puros em pensamento, palavra e ação. Diga-lhe que desejo que sirva tão bem aos nossos pais que os faça esquecer a angústia por estarem separados de mim. Então, imperador, enquanto Rama se ocupava em me dar essas incumbências, Sita aproximou-se e me pediu para informá-los de que estava passando o tempo alegremente na companhia de Rama, sem precisar de nada. Solicitou-me que oferecesse as suas reverências aos pés do sogro e das sogras e lhes dissesse para não ficarem preocupados com ela,
e terem a certeza de que está feliz com o seu Senhor e que espera ansiosamente que a abençoem sempre. Pediu-me ainda para lhes dizer que tem perguntado frequentemente sobre a sua saúde e bem-estar. E nesse meio tempo, o barqueiro percebeu que Rama não desejava se demorar mais ali, por isso começou a mergulhar o remo no rio e logo Rama partiu. Permaneci olhando o barco se afastar com o coração literalmente petrificado. Devo ter permanecido muito tempo parado na margem do rio. Eu tinha forçosamente que retornar para este lugar a fim de executar as ordens de Rama. Caso contrário, certamente teria me afogado no Ganga, pois eu estava muito desesperado. Sei que precisava dar continuidade à minha vida apenas com este propósito, o de transmitir-lhes a mensagem de Rama. Esta Ayodhya, sem ele, parece-me tão desolada e terrível quanto uma floresta. Ao ouvir as palavras de Sumantra e as doces e suaves mensagens de Rama e de Sita, Dasharatha não conseguiu conter a sua aflição. Não podia esquecer tudo o que havia acontecido e tombou desmaiado. A respiração do imperador ficou sufocada como a de um peixe que se contorce para libertar-se da espessa lama em que caiu. Vendo o seu estado, as rainhas prorromperam em dolorosos lamentos. Não há palavras que possam descrever aquele momento de desesperada agonia. Diante daquela tristeza, nem mesmo a tristeza poderia reprimir a própria tristeza. A angústia das rainhas, do imperador e das criadas do palácio espalharam confusão e consternação por toda a cidade. Os moradores da capital dispersaram-se aterrorizados como pássaros silvestres assustados pelo súbito faiscar de um raio à meia-noite. Como a haste de um lótus que fenece rapidamente quando arrancada e retirada da água, o imperador abandonava o corpo a passos largos. As palavras já não conseguiam lhe sair da garganta. A sua língua ficou ressecada e os seus sentidos entorpecidos e ineficazes. Kaushalya observou e percebeu que o sol da dinastia solar estava se pondo. Reuniu coragem e, aproximando-se, pôs no colo a cabeça do seu senhor e tentou fazê-lo escutar algumas palavras de consolo e conforto. Senhor, Sita, Rama e Lakshmana chegarão em breve e virão vê-lo. Ouça as minhas palavras, tome coragem, fortaleça-se. Quando ela suplicou com tanta compaixão nos seus ouvidos, ele abriu os olhos e murmurou com voz audível: Kaushalya, onde está o meu Rama? Mostre-me onde ele está. Leve-me até ele. Ai de mim, a minha doce e meiga nora não está aqui. E Lakshmana, onde está que não o vejo? Dasharatha abaixou a cabeça, incapaz de sustentá-la. A carga de sofrimento era muito pesada. Poucos minutos depois, o imperador lembrou-se da maldição que lhe fora lançada pelo eremita cego, o pai de Shravana. Sentou-se com muito esforço e começou a contar a Kaushalya, em um tom de voz débil, a história daquela maldição. Sabe, Kaushalya, certa ocasião, entrei na floresta em uma expedição de caça. Um grande número de soldados e caçadores me seguiu até lá. Não conseguimos encontrar nenhum animal selvagem durante todo o dia, mas achei que não devia voltar à capital de mãos vazias sem nada nos alforjes. Então penetramos na floresta à noite e ficamos esperando à beira de um vasto lago à espreita de alguma sorte. A alvorada estava prestes a romper a escuridão ao nosso redor, quando algo se moveu na borda da água, e pude inclusive ouvir o som do movimento. Supus que era uma enorme fera selvagem e, como podia fazer um disparo mortal na direção do som, saquei o arco e arremessei uma flecha afiada e certeira. Ela voou com velocidade e furor e atingiu o animal já em movimento. Mas de repente ouvi um grito de dor proveniente do local onde ele havia tombado. Então eu corri diretamente para lá com os meus soldados. E olha só, eu descobri que eu não havia atingido uma fera, e sim o jovem filho de um eremita. Então inclinei-me ao seu lado e roguei para que me perdoasse por aquele erro trágico.
E ele me respondeu: Imperador, não se aflija, satisfaça um pedido meu, o pedido que irei lhe fazer agora, e isso será remissão suficiente para o pecado que cometeu. Ele disse: O meu nome é Shravana, o meu pai e a minha mãe são ambos cegos. Estava passando os dias da minha vida servindo aos dois. Esse serviço me concedia toda a felicidade de que necessitava. Fui abençoado inclusive com o mais elevado conhecimento, que é a percepção da realidade. Agora os meus pais estão sofrendo com uma sede terrível. Vim até esse lago para apanhar um pouco de água para eles. Então o Senhor me acertou, imaginando que eu fosse um animal da floresta. Quem pode evitar os decretos do destino? Então Kaushalya, ele disse isso e ainda continuou: Na minha atual condição não posso mais andar com esta água até onde estão os meus pais. Leve-lhes, portanto, essa vasilha com água. Vá na direção norte até chegar a uma solitária cabana de palha e depois que tiverem aliviado a sede, conte-lhes o que aconteceu comigo aqui. Não lhes diga nada a meu respeito antes que tenham saciado a sede. E dizendo isso, colocou o vaso em minhas mãos e pereceu. Kaushalya, como era comovente a sua ansiedade em relação aos seus pais. Ele não se preocupou em nenhum momento com a sua vida que se extinguia rapidamente. Não me dirigiu nenhuma palavra áspera. As doces e suaves palavras que ele pronunciou ainda ecoam nos meus ouvidos. Com o seu último suspiro, repetiu 3 vezes claramente o som sagrado do pranava. Om, Om, Om. Ao observá-lo e a sua morte tranquila e corajosa, decidi corrigir o meu pecado realizando o seu último desejo. Eu corri até a cabana que ele havia mencionado e entreguei o vaso nas mãos dele sem proferir uma única palavra. Os pais, entretanto, começaram a fazer uma série de indagações. Eles falavam: Filho, por que levou tanto tempo? Por que esse atraso? Moveram as mãos para frente, agitando-as para que pudessem tocá-lo e sentir a sua presença diante deles. Então eu recuei um pouco e nisso o casal de idosos queixou-se, dizendo: Filho, por que não está falando conosco hoje? Não beberemos a água que trouxe, a menos que fale conosco e responda as nossas perguntas. Imagine isso, Kaushalya. Então eu havia determinado que os soldados trouxessem o corpo de Shravana até a cabana dos seus pais. Naquele momento eles chegaram com o cadáver e coloquei-o ao alcance da mãe. Ela chorou sobre o corpo de maneira extremamente tocante. Não pude nem olhar. Algum tempo depois, a mãe recuperou algum domínio sobre a sua dor e me disse: Imperador, já que o nosso filho nos deixou, não adianta prolongar mais as nossas vidas. Nós envelhecemos, quem nos servirá e cuidará de nós? Mate-nos também como o matou, ou então erga uma pira para que possamos nos imolar junto com nosso filho. Eu abaixei a cabeça e acatei a sua ordem. Coletei madeira seca e ergui uma pira, onde foi colocado o cadáver do filho. Eles se sentaram nela e, mediante o puro exercício do poder yogi, atearam fogo em si mesmos e se consumiram nas chamas. No entanto, antes de se imolarem, dirigiram-se a mim e pronunciaram algumas palavras. A sua maldição sagrada está sendo cumprida hoje. Nesse ponto, Dasharata parou por algum tempo para descansar e se recompor da agitação mental. Kaushalya acalmou, dando-lhe consolo e tranquilizando a sua mente. Então perguntou: Senhor, o que os pais dele disseram? Diga-me, estou curiosa para ouvir. Dasharata ficou em silêncio por alguns instantes e então respondeu: Kaushalya, o que eu posso dizer? Como repetir aquelas palavras? Eles falaram assim, aquele casal de idosos: Você terminará sua vida como estamos fazendo agora, devido a uma angústia insuportável pela separação do seu filho. E exalaram o seu último suspiro em meio às chamas que se elevavam.
Bem, naquela época eu não tinha filho nenhum. Perguntei-me como a sua maldição me afetaria. Como poderiam aquelas palavras se tornar realidade? Achei, no entanto, que, tendo sido proferidas por um sábio idoso, não poderiam deixar de se cumprir. E isso significava que eu deveria ter filhos para que pudesse ser separado deles. A senhora sabe quanto nos sentimos tristes naquela época pelo fato de não termos filhos. Senti que aquela maldição poderia vir a ser uma bênção. Rezei para que se tornasse realidade, pois assim teríamos filhos, embora eu pudesse ter que me separar deles. Não pude contar-lhe esse segredo até este momento. Agora entendo que as palavras daquele santo eremita representavam a genuína verdade. A agonia da separação de Rama está provocando o meu fim. Veio-me à memória a tragédia de Shravana. Kaushalya, a minha coragem extinguiu-se. Não consigo mais fazê-la aflorar. Perdido na contemplação dos incidentes do passado, Dasharata chamou 3 vezes. Rama! Rama! Oh, Rama! E recostou-se em Kaushalya. A rainha percebeu a mudança que o acometera e gritou. Os atendentes e as criadas reuniram-se à volta deles e descobriram que o imperador exalara o seu último suspiro. A cidade transformou-se em um vale de lágrimas, em um poço fervilhante de dor. Multidões apareceram no palácio. As ruas viraram céleres torrentes humanas de pranto, e o povo amaldiçoava Kaikeyi, pois sentiam que a cidade havia perdido os próprios olhos como resultado das suas maquinações. Vashishta, o preceptor real, chegou ao salão onde jazia o corpo do imperador. Deu os conselhos apropriados às rainhas e procurou aliviar a sua tristeza. Consolou Kaushalya e Sumitra, contando-lhes sobre os antepassados falecidos e como eles também não tinham conseguido escapar à morte, apesar do seu poder e majestade. Como não havia ninguém que pudesse celebrar as exéquias, manteve-se o corpo imerso em óleo para evitar a sua decomposição de acordo com as instruções de Vashishta. Este chamou um mensageiro e ordenou-lhe: Escute, vá rapidamente a Bharata. Não lhe diga nada sobre a morte do imperador. Comunique-lhe apenas o seguinte: o preceptor quer que o senhor e o seu irmão regressem imediatamente à capital. O mensageiro prostrou-se aos pés do preceptor e despediu-se do ministro antes de iniciar a sua longa jornada em uma veloz carruagem. Desde que Ayodhya submergira na tristeza, Bharata experimentava diversas premonições sobre a forma de sonhos sinistros. Era despertado pelo terror e pela agitação que eles lhe traziam. Por muitas noites não tivera sequer um instante de sono. Sentava-se na cama em um inquietante estado de expectativa, receando a iminente chegada de más notícias. Levantava-se antes do amanhecer e, após um banho inicial, dedicava-se a vários rituais e cerimônias destinados a propiciar os deuses e evitar a esperada calamidade. Sentava-se por longo tempo no santuário rogando por alívio, não obstante era assombrado por um misterioso temor. Os sonhos persistiram durante 14 dias, e ele chegou ao fundo da sua coragem e fé. Então, no 15º dia da sua longa jornada, o mensageiro de Ayodhya conseguiu alcançar a cidade de Kekaya, onde Bharata se encontrava. Ao ser informado da sua chegada e entrada principal do palácio, o príncipe ordenou que o levassem imediatamente à sua presença para que pudesse saber o que o trouxera ali. O emissário prostrou-se diante de Bharata e suplicou que ele e o irmão partissem sem a mínima demora para Ayodhya, de acordo com a ordem do preceptor. Bharata indagou-lhe sobre o bem-estar do povo de Ayodhya e cumulou-o de perguntas das mais diversas. Ele respondeu que não havia nada de especial a relatar, exceto que o preceptor queria que retornassem logo, sem tardar. Esta era a tarefa para a qual viera, nada mais tinha a dizer e de nada mais sabia. Bharata estava ciente de que os mensageiros diziam poucas palavras diante dos seus reais senhores,
e que estes, por sua vez, não deviam falar informalmente com eles durante muito tempo. A etiqueta exigia que não conversassem por mais de alguns minutos. E o mensageiro tinha também o seu código de disciplina, portanto levantou-se e deixou o aposento. No mesmo instante, Bharata entrou nos apartamentos internos e despediu-se do tio materno. Juntamente com o irmão Shatrugna, entrou na carruagem que os aguardava e acelerou-a para que avançasse com velocidade cada vez maior. Como uma flecha lançada de um destemido arco, a carruagem voou sobre caminhos de montanhas, trilhas de colinas e estradas da selva. No coração de Bharata, o pesar aumentava tão rapidamente quanto o avançar do próprio veículo. Ele não conseguia explicar o motivo nem a causa, pois uma agonia inexplicável o afligia. Não quis se demorar na estrada para se alimentar, nem mesmo para saciar a sede com um gole d'água. Shatrugna percebeu a sensação de alarme e ansiedade que havia se apoderado do irmão. Sugeriu algumas vezes que fizessem uma parada para comer e beber, mas Bharata não lhe deu atenção e ele ficou em silêncio. Além disso, observaram uma série de maus presságios que surgiam no caminho. Corvos crocitavam roucamente de localizações e direções indicativas de mau agouro, e cães uivavam em tom lúgubre e lamentoso. Esses sinais de calamidade perturbaram a calma que Shatrugna havia mantido heroicamente até então. Quando chegaram ao portão principal de Ayodhya e olharam para cima, o temor foi confirmado, pois as grinaldas de folhas de mangueira não eram trocadas há dias. Havia apenas folhas secas penduradas ao longo do portão que gemia, batendo contra o vento como se estivesse rangendo de raiva e de dor. E por que não haviam sido trocadas por folhas verdes? O que acontecera à cidade? Por que essa negligência, esse sinal de desespero? Os irmãos logo adivinharam que um terrível e triste golpe se abatera sobre a capital. Ingressaram na cidade e seguiram adiante. Os estábulos reais destinados aos cavalos e aos elefantes ficavam bem na entrada. Quando Bharata os viu, o seu coração se partiu e ele perdeu o controle de si mesmo, pois os animais estavam de pé, sem mover um músculo, com as cabeças abaixadas e os olhos vertendo lágrimas. Os condutores de elefantes e os cavalariços, sob o peso de um imenso desgosto, eram incapazes de erguer a cabeça. Quando Bharata e o irmão se dirigiram para mais dentro da cidade, encontraram as portas de todas as mansões fechadas, como se as pessoas no seu interior se recusassem a receber quem quer que fosse. As próprias ruas estavam empoeiradas e por varrer. Os poucos cidadãos que estavam de pé e se movimentando desviaram subitamente o olhar ao ver a carruagem que se aproximava. Ao reconhecer Bharata, choraram. O bazar de diamantes estava fechado, assim como todas as lojas. Petrificado ante aqueles inesperados sinais de angústia, Bharata não conseguia abrir a boca para perguntar o motivo da mortalha de tristeza que encobria a cidade. Então a carruagem adentrou o palácio real. Os guardas os receberam em silêncio, sem aclamações de alegria, sem os tradicionais gritos de vitória, Jai. Permaneceram mudos e curvados, sem conseguir levantar os olhos, pois neles transbordavam lágrimas. Assim, convencidos de que alguma calamidade indescritível atingira a cidade, os irmãos desceram da carruagem e correram para dentro do palácio. Kaikeyi percebeu que o filho havia chegado e adiantou-se com alegria para recebê-lo. O grupo de criadas que se levantara junto com ela e a seguia gemia de tristeza. Bharata olhou para os rostos delas e quedou-se aturdido onde estava, incapaz de pronunciar uma única palavra. Então Kaikeyi começou a falar. Filho, o seu tio está bem? Bharata deu uma resposta indistinta à sua pergunta e pressionou-a com as suas próprias indagações. Como está o pai? Como estão o meu irmão mais velho e o outro irmão? E minhas tias, as rainhas? Kaikeyi emudeceu, e as lágrimas afloravam aos olhos das criadas ao redor. Bharata percebeu que eles estavam escondendo notícias terríveis e perguntou.
Mãe, onde está o pai? E as criadas prorromperam em soluços e lágrimas. Vendo-as, Kaiquei sentiu que não devia mais adiar a sua revelação. Também derramou lágrimas desempenhando o papel de uma mulher ferida pela dor. Não conseguindo desvendar o mistério sem ajuda, Bharata rogou à mãe que explicasse o que havia acontecido e a quem, e por que estavam todos tão oprimidos pela tristeza. A isto Kaiquei respondeu: Filho, o que devo dizer? Fiquei muito feliz porque, com a ajuda de Manthara, eu consegui tudo o que desejava. Mas, já na primeira etapa, o meu sucesso partiu-se em pedacinhos. Os deuses lançaram um olhar não propício sobre ele. O imperador, o seu querido e amado pai, partiu para o céu. E começou a soluçar alto. Assim que ouviu aquelas palavras, Bharata rolou pelo chão como um elefante ao som do rugido de um leão. E enquanto caía, gritou: Ai de mim, pai! Shatrugna também tombou ao solo como um plátano decepado. Assim, a angústia dos irmãos era indescritível, imensurável. Bharata sentou-se, pressionando a cabeça com ambas as mãos e chorou alto. Oh, pai! Não pudemos estar presentes ao redor do seu leito quando exalou o seu último suspiro. Que grandes pecadores somos nós! Dos 4 filhos, nem todos conseguiram colher o mesmo mérito. Este Bharata e Shatrugna são os piores, os mais desafortunados. Nos seus últimos momentos, o Senhor haveria de ter conversado tão amorosamente conosco e nos dado inestimáveis bênçãos e orientações para a vida. Bem, devemos ser gratos pelo fato de Rama ter estado lá com o Senhor. Certamente disse a ele o que desejava nos transmitir. Irmão, levante-se, venha comigo. Devemos ir até Rama e descobrir que mensagem o pai nos deixou. Mãe, diga-nos agora onde Rama está. E Bharata levantou-se pronto para sair, aguardando apenas a resposta da mãe. Então Kaiquei disse: Filho, se Rama estivesse aqui, o seu pai não teria exalado o seu último suspiro, não percebe? Rama não está na cidade, não sabe disso? Era como derramar veneno sobre uma ferida. Sob o impacto do novo golpe, Bharata indagou: Mas mãe, Rama é o próprio ar que eu respiro. Aonde ele foi? O príncipe estava à beira de um colapso. Kaiquei logo deu uma resposta rápida. Aonde? Está perguntando para onde ele foi? Bem, ele foi para a floresta. Pode ser? Interveio Bharata. Mas por que Rama foi para a floresta e ainda não voltou? Então a rainha respondeu com tranquilidade e deliberação. Filho, não temos tempo para relatar e escutar essa longa história. Primeiro ocupe-se em providenciar as últimas honras fúnebres para seu pai. Bharata deduziu que a mãe tentava lhe esconder algum segredo desagradável. Perguntou então sobre o paradeiro de Sita e de Lakshmana um após o outro. E com voz firme e dura, Kaiquei declarou: Ambos seguiram com Rama para a floresta. Não retornarão a esta cidade antes de terem transcorrido 14 anos. Foi assim que determinou seu pai. Vendo que Bharata estava cada vez mais desesperado e angustiado com as suas declarações, Kaiquei puxou-o para perto de si e, acariciando-lhe a cabeça, pôs-se a consolá-lo, dizendo: Filho, não há necessidade de se lamentar pelo seu pai. Enquanto vivo, ele se envolveu continuamente em uma série de atividades meritórias. Portanto, a sua alma alcançou o céu. O seu dever agora é seguir o ideal que lhe expôs diante de você, conquistar reputação semelhante por meio de ações meritórias e governar o império com alegria. Aumente a sua fama e renome por meio do seu próprio governo sábio e misericordioso e perpetue o grandioso nome da dinastia. A rainha esforçou-se para curar o coração lacerado do filho por meio dessas e de outras palavras semelhantes, mas elas golpeavam o coração de Bharata como se fossem punhaladas. Cada palavra de Kaiquei o atingia como um martelo. Enquanto a escutava,
Shatrugna desenvolveu uma sensação de queimação por todo o corpo, mas permaneceu em silêncio sem gritar. Bharata, no entanto, levantou-se repentinamente. Decidiu descobrir a verdade, pois sentiu que a mãe o estava enganando com a sua conversa, mantendo alguns fatos longe dele e falando por enigmas. Chamou Shatrugna e saiu às pressas do aposento em direção aos apartamentos de Kaushalya, a rainha mais velha e mãe de Rama. E o que viu ali? Kaushalya rolando pelo piso com as roupas empoeiradas, lamentando-se em voz alta. "Ó Senhor, Senhor! Rama, Rama!" As suas criadas, tomadas por uma profunda tristeza, estavam cuidando dela, procurando incutir-lhe um pouco de coragem. Bharata não conseguiu se conter. Caiu aos seus pés gritando: "Mãe! Oh mãe!" A rainha Sumitra também estava lá com Kaushalya. Ambas reconheceram Bharata e Shatrugna e repentinamente desmaiaram. Depois, recuperando-se, agarraram-se uma à outra em um ataque de desespero e choraram alto. Era uma cena que teria derretido a mais dura das pedras. Os irmãos não puderam suportar o peso da tristeza e tombaram no chão. "Mãe, leve-me até o pai. Diga-me o motivo do seu falecimento e por que os meus queridos irmãos Rama e Lakshmana foram para a floresta com Sita. É tudo um mistério para mim. Diga-me o porquê de tudo isso e salve-me dessa agonia." Implorou Bharata, agarrando-se aos pés de Kaushalya. A mãe Kaushalya abraçou-o ternamente e respondeu: "Com o seu retorno, meu filho, sinto um pouco mais de consolo. Vendo-o, posso esquecer a angústia da separação do meu amado Rama. Para mim você significa tanto quanto ele. Não faço nenhuma distinção." Mesmo ao dizer isso, ela interrompia suas palavras com soluços, gemidos e o lamento. "Oh Rama, conseguirei permanecer viva pelos 14 longos anos que passará na floresta? Você decidiu que, tal como seu pai, eu devia ser reduzida a cinzas pela dor da separação? Ai de mim, como eu sou infeliz." Bharata sofria ainda mais com esses rompantes. A sua imaginação pintava todos os tipos de tragédias e misérias, pois ele ainda não estava ciente da verdade. Suplicou então: "Mãe, não me mantenha distante dos fatos, confie em mim. Diga-me por que Rama foi para a floresta e o motivo pelo qual o pai exalou o seu último suspiro. Conte-me e salve-me desse emaranhado confuso." Kaushalya era simples, direta e muito compassiva por natureza. Considerou Bharata como o próprio Rama que havia regressado. Trouxe-o para perto de si e, enxugando as próprias lágrimas, falou: "Filho, Bharata, seja forte. Não se aflija pelo passado, pois tal sofrimento é inútil. Coisas estranhas acontecem quando os tempos não são propícios e as circunstâncias conspiram para isso. De que serve culpar alguém? Não se deve criticar ninguém. É meu destino viver com essa carga de tristeza. Não se pode evitá-la, tenho que suportá-la. Mas você é jovem, é como o sol na hora do amanhecer, lembre-se disso." O meu adorado e amado Rama, em obediência às ordens do pai, vestiu trajes de fibras, enrolou os cabelos em um coque no alto da cabeça e agora está perambulando pela selva. Sita, que não pode viver longe de Rama nem por um momento, está com ele, usando vestes de cascas de árvore. Lakshmana tentou impedir Rama de entrar na floresta, mas os seus esforços foram inúteis. Ele declarou então que sem Rama, Ayodhya seria uma selva para ele e o seguiu. Tudo isso aconteceu bem diante dos meus olhos. Ai, que alma pecaminosa devo ser, pois ainda estou viva. Não pude ir com eles e tampouco a vida me deixou quando se foram. Como descrever a minha situação miserável? O meu coração foi realmente esculpido em pedra adamantina. Ó Rama, de terno coração, você sofre tanto agora por haver nascido de mim. Caso contrário, por que deveria sofrer? Ah, de mim, Rama,
Quantas dores terá que suportar vivendo de frutas e raízes e vagando pelos recessos aterradores das selvas? A rainha gemeu alto uma vez e tombou desfalecida no piso. Bharata viu e escutou tudo aquilo, mas o quebra-cabeças ainda não fora resolvido. Debatia-se com medo e ansiedade, incapaz de se aprofundar no mistério. Mas nesse meio tempo, o ministro Sumantra trouxe uma mensagem do preceptor real, o sábio Vashishta, pedindo para que Bharata fosse até sua presença. Sumantra também explodiu em lágrimas quando seus olhos caíram sobre os irmãos. Estreitou Bharata junto ao peito. Os irmãos também não conseguiam dominar a sua dor. Bharata esperava que Sumantra pelo menos lançasse luz sobre o mistério que pairava sobre os trágicos acontecimentos na capital. Tentou por vários meios induzi-lo a lhe fazer um relato a respeito deles, mas Sumantra não desejava falar sobre o assunto. Achava que Bharata e Shatrugna já haviam sido informados do que ocorrera pelas pessoas com quem haviam se encontrado antes da sua chegada ao recinto. Bharata e Shatrugna foram juntos até o preceptor. Ali, prostraram-se aos seus pés e prantearam alto. Vashishta ergueu-os com carinho e solidariedade, e enquanto os consolava, ensinou-lhes muitas lições morais e filosóficas. Em seguida falou: "Já houve muita demora, não é aconselhável que haja mais nenhum atraso." E orientou Bharata a preparar-se para celebrar as honras fúnebres do pai. Bharata ficou perdido nos seus pensamentos por longo tempo e depois rogou ao preceptor Vashishta: "Mestre, este é um dever a ser realizado pelo filho mais velho. E Rama é o mais velho de nós 4. Agora o senhor está me propondo que eu o cumpra? Isso é justo, é certo? O senhor preservou o corpo durante todos esses dias. Mantenha-o assim por mais 2 ou 3. Shatrugna e eu iremos até onde está Rama e o traremos de volta conosco. Por favor, conceda-nos permissão para fazê-lo." E Vashishta respondeu: "Filho, você é um tolo. Rama não haveria de retornar antes do período estabelecido. Ele honra a palavra empenhada. Por mais que você implore, Rama não entrará em Ayodhya até que tenham se passado os 14 anos. Portanto, desista dessa ideia. Celebre as exéquias do seu pai e mais tarde poderá fazer o que deseja." Vashishta expressou-se nesse tom repetidas vezes para convencer Bharata da inutilidade do seu propósito. E o príncipe concordou, pois viu que não podia deixar de obedecer ao preceptor. O corpo do pai foi banhado, e os ritos preliminares à cremação previstos nos Vedas foram devidamente cumpridos. Nisso, e impulsionado por um anseio irreprimível, Bharata foi diretamente aos aposentos de Kaushalya e Sumitra e caiu aos seus pés implorando: "Mães, as senhoras devem desistir de se imolar na pira funerária do pai. Se tentarem fazê-lo, não celebrarei os últimos ritos fúnebres para ele." Assim obteve delas a promessa de que não o fariam. Ambas ficaram muito impressionadas com o seu amor e carinho. Não podiam fazer outra coisa a não ser atender ao seu pedido, e por isso responderam: "Filho, agiremos conforme o seu desejo." O corpo foi então conduzido e posto na pira de sândalo montada na margem do rio Sarayu. Bharata celebrou os últimos ritos com escrupulosa correção, evidenciando uma fé nos Vedas 1000 vezes maior do que a de Vashishta esperava e previa. Em nome do pai, distribuiu abundantemente em caridade os 16 artigos prescritos nas Escrituras. Doou vacas, terras, ouro, casas, roupas, alimentos, cavalos, elefantes, moedas e outros objetos de valor. Os beneficiados louvaram a sua generosidade e piedade filial. No entanto, os reis vassalos, os eruditos, sacerdotes e as pessoas comuns não conseguiam se conformar com a ausência de Rama. A desolação corroía os seus corações. A todo momento, a agonia da separação lhes causava dores lancinantes. Sabiam que estavam desamparados, que não havia saída. Rama jamais faltaria com a palavra empenhada. Não seria de modo algum persuadido a retornar a Ayodhya antes que terminasse o período dos 14 anos. Eles tinham que aceitar esse fato.
Portanto, revestiram de aço os seus corações para que pudessem suportar a angústia e decidiram continuar a viver aguardando o retorno de Rama, na esperança do júbilo que teriam quando o exílio chegasse ao seu termo. Enquanto isso, Vashishta, o preceptor real, reuniu os governantes feudais, os reis vassalos, ministros, sábios, monges, eruditos do império e líderes do povo, e com eles realizou uma conferência. Começou por ministrar conselhos relativos aos deveres e obrigações dos governantes de acordo com os cânones da lei moral. Em seguida, narrou toda a série de acontecimentos, desde a trama urdida por Kaikeyi até o dia da partida de Rama para a floresta. Depois passou a discorrer sobre as nobres qualidades do falecido imperador, a sua adesão à verdade, os seus elevados padrões de conduta, as suas grandes conquistas espirituais, o seu esplendor régio e a sua lealdade a injunções védicas. Qualidades essas que o haviam tornado um generoso patrono de inúmeros yagnas, yagas e outros ritos cerimoniais. Vashishta prosseguiu narrando a tentativa do imperador em celebrar a coroação de Rama e os obstáculos que se interpuseram, resultando no exílio de Rama e na morte do imperador em virtude do sofrimento causado pela separação do filho tão querido e amado. Bharata e Shatrugna, que desconheciam os trágicos eventos descritos pelo preceptor, foram dominados pela ira, pela tristeza e por uma sensação de vergonha. Baixaram as cabeças com os corações repletos de arrependimento. Choravam copiosamente. As pessoas ali reunidas mal podiam erguer o olhar na sua direção. Até mesmo Vashishta enxugou os olhos que logo ficaram cheios de lágrimas. Assim, no salão impregnado de melancolia, um silêncio caiu sobre a assembleia. Todos estavam sentados como se fossem estátuas de pedra. Os irmãos não conseguiam mais escutar a narrativa de Vashishta, pois estavam demasiado furiosos com Kaikeyi pela sua conduta nefasta. Bharata amaldiçoou-se por haver nascido de tal mãe. Sentia-se tão envergonhado por essa consequência das suas próprias más ações em vidas passadas que não podia levantar a cabeça nem olhar ninguém no rosto. Ambos estavam ansiosos para deixar o salão e fugir dali. Sabendo quais eram os seus sentimentos, Vashishta aproximou-se deles com reconfortantes conselhos. Filho, de nada adianta lamentar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Agora devemos refletir e decidir sobre o que se deve fazer. O seu pai, devo dizê-lo, foi afortunado sob todos os aspectos. Por que sofrer por ele? Escute-me, incline a cabeça ao seu comando. Ele lhe outorgou a autoridade para governar este império. O correto é você aceitar essa outorga e honrar a sua ordem. O seu pai concordou em se separar de Rama por não poder romper com a palavra empenhada. Renunciou à vida, pois nutria imenso amor e carinho por ele. Morreu para quitar a sua promessa, não há dúvida. Sabia que honrar uma promessa tinha mais valor que a própria vida. Por isso preferiu enfrentar a morte a voltar atrás na sua palavra. Considere ainda que Rama partiu para o exílio na floresta com a esposa a fim de honrar a palavra do pai. É a glória da linhagem real de Ikshvaku que todos os que a ela pertencem sacrifiquem qualquer coisa para manter a palavra dada. Você partilha desse esplendor. Agora deve agir de acordo com a palavra do seu pai e aceitar a responsabilidade de administrar o reino. Que você obtenha tudo de auspicioso nessa tarefa. Que o sucesso e a prosperidade estejam presentes em todos os seus empreendimentos. Aventurei-me a aconselhá-lo assim apenas por causa do afeto e da compaixão que tenho por você. Do contrário, não teria posto sobre os seus ombros essa pesada responsabilidade, pois sei que pode preservar o nome honrado do seu pai. Possui a capacidade administrativa, a habilidade e a coragem necessárias para assumir esse fardo. Não tenha hesitações nem dúvidas e aceite a incumbência. E Vashishta deu tapinhas nas costas de Bharata e o abençoou. O príncipe recebeu o seu conselho amoroso, e quando o preceptor terminou, levantou-se rapidamente do seu assento e prostrou-se aos seus pés.
Lutou para falar, pois sentia um pesar inconsolável. Os seus lábios tremiam, tinha a garganta presa e as palavras mal podiam se formar na sua língua. Até que finalmente ele disse: "Ó mestre, as suas palavras serão realmente um indício do seu amor e da sua compaixão? Não, na verdade o Senhor não tem amor nem compaixão por mim. Se assim fosse, jamais teria concordado em colocar sobre mim todo esse fardo. Está me sentenciando a esse castigo sem a menor compaixão. Este império que levou para a selva o mais puro e santo dos seres, este império que mergulhou toda a população em anos de lágrimas incessantes, este império que perdeu o seu mais justo governante, este império que trouxe infâmia eterna à sua dinastia regente, a linhagem de Ikshvaku, este império que provocou o comovente estado de viuvez das mães Kaushalya, Sumitra e o resto. Este império que se degradou de tantas maneiras, o Senhor o está confiando a mim agora. Infelizmente, esta é a consequência dos pecados que cometi, a consequência de haver este infortunado indivíduo nascido do ventre de Kaikeyi, aquela encarnação da crueldade e do ódio. Em vez de me infligir esse castigo, por favor, conquiste algum mérito espiritual enviando-me até onde Rama está. Assim poderei fazer a minha vida valer a pena e salvar-me, dedicando-me à tarefa de varrer os caminhos à frente deles, a fim de torná-los suaves para os seus pés. Não posso permanecer nesse lugar nem mais um instante." Bharata caiu aos pés de Vashishta e rogou-lhe permissão para partir para a floresta. Diante disso, os ministros de Estado levantaram-se com as palmas unidas e falaram: "Senhor, não é conveniente prolongar essa situação por muito tempo. Não temos um governante no momento. O Senhor não pode escapar à responsabilidade que o preceptor está lhe impondo. Após o retorno de Rama, poderá agir da maneira que preferir, mas agora, por favor, aceite as nossas súplicas, proteja o reino e promova a prosperidade do povo, assuma as rédeas do governo." Bharata não respondeu. Em vez disso, pediu permissão para ir até a mãe Kaushalya e ficar algum tempo com ela. Vashishta prontamente concordou. Bharata e Shatrughna saíram da assembleia e se dirigiram diretamente para o palácio da mãe Kaushalya. Ao chegarem lá, prostraram-se aos seus pés e então Bharata falou: "Mãe, suplico o seu perdão para este desafortunado Bharata, que foi a origem de toda essa calamidade, por haver nascido do ventre de Kaikeyi, aquela mulher perversa. Este sujeito amaldiçoado é a fonte das misérias do reino. Dê-me a permissão para seguir para a floresta, mãe. Não posso andar nem me movimentar por essa cidade de Ayodhya com a cabeça erguida, nem por um momento que seja, depois que Rama, o meu mestre e senhor, a deixou por minha causa. O império pertence por direito ao filho mais velho e não a este indivíduo insignificante. Não preciso desse fardo, nem o suportarei. Abençoe-me, mãe, para que eu possa partir imediatamente." E ficou aguardando, cheio de pesar. Kaushalya reuniu coragem e começou a confortá-lo. "Bharata, considere as circunstâncias e deixe de lado seu sofrimento. Não é hora de vacilar. Rama está fora, no meio da floresta. O seu pai está no céu. As suas mães, os seus parentes, amigos e companheiros, as pessoas que lhe querem bem e os súditos estão imersos em profunda tristeza. E todos esperam ansiosamente por você como seu único refúgio e recurso. Compreenda que tudo isso aconteceu porque os tempos não estão propícios, e portanto as ações dos homens passaram a ser desonestas e chocantes. Tome coragem e decida-se. Obedeça às instruções do seu pai. Incline a cabeça ao comando do Guru Vashishta. Honre os apelos do povo e haja como os ministros estão implorando que faça." Kaushalya segurava carinhosamente as mãos de Bharata nas suas, enquanto tentava persuadi-lo a aceitar a autoridade de soberano do reino. As suas palavras o tocaram com estranha suavidade, como uma fresca pasta de sândalo sobre um coração em brasa.
Eram doces aos ouvidos e muito atraentes de se escutar, pois Kausalya não tinha nenhuma palavra de condenação para com a sua mãe, a causadora de toda aquela série de desastres, e não entretinha a mínima dúvida quanto à lealdade dele. Bharata sentiu-se profundamente feliz e aliviado ao ouvir as palavras de Kausalya. Sentiu-se extremamente encantado ao perceber como era imenso seu coração e quão sincero seu afeto por ele. Não havia imaginado, nem mesmo nos seus sonhos mais loucos, que ela o trataria daquela forma, derramando um carinho tão abundante sobre ele, o filho de outra esposa do marido, quando seu próprio filho se tornara um exilado por 14 anos na floresta. Que diferença entre Kausalya e Kaikeyi, a sua própria mãe, imaginou. Não conseguia encontrar medidas para avaliar essa diferença. Em Kausalya, encontrou a plenitude e a realização do amor que devia preencher o coração. Uniu as palmas das mãos e insistiu. Mãe, as suas palavras cheias de ternura e amor são como um banho refrescante de água de rosas sobre o meu coração dilacerado. Talvez a senhora tenha me confundido com Rama, mas infelizmente não sou aquele Rama de coração puro. Tendo nascido de Kaikeyi, possuo a natureza desonesta que dela herdei. Sou um ser desprezível sem nenhum senso de vergonha. Sou inimigo de Rama. A senhora achou que eu era Rama e falou comigo de maneira tão carinhosa e gentil. O seu coração está tão voltado para ele que a senhora se dirige a todos como se estivesse tratando com o próprio Rama. Estou dizendo a verdade, mãe. Ouça-me, preste atenção à minha súplica. Mãe, somente aqueles estabelecidos na retidão merecem reinar. Se as pessoas de inteligência desonesta e habilidades obscuras como eu governam o reino, a terra se degenera, tornando-se uma imagem das regiões inferiores. Oportunistas, ambiciosos e egoístas, aventureiros de mente estreita, abutres gananciosos, personalidades amantes da polpa, indivíduos egocêntricos, pessoas que sofrem de inveja crônica, estes não merecem o direito de reinar, prejudicam os interesses do povo que governam e minam os fundamentos da retidão. Provocam a ruína do reino. Somente aqueles que trilham o caminho da virtude e da conduta reta merecem reinar sobre os demais. E consigo encontrar apenas um desses, e é Rama. Não conheço nenhum outro. Portanto, partirei neste mesmo instante, e segurando firme os seus pés, rogarei a ele. Eu o trarei de volta comigo para Ayodhya. Conceda-me permissão para fazê-lo. Abençoe-me sem mais demora. Bharata prostrou-se diante de Kausalya e aguardou a sua resposta. As palavras de Bharata acalmaram grandemente o coração de Kausalya. E ela respondeu: Filho, descubro surgindo em você os mesmíssimos sentimentos que possui o meu Rama. Olhando-o, consigo suportar um pouco a angústia de estar separada dele. Então, se você também for para a floresta, o que acontecerá conosco? Se declarar que a sua partida é inevitável, então leve-me também. Por quem mais devo passar os meus dias nesta Ayodhya? Tendo perdido o marido e estando longe do filho, a esposa ainda não se dissolveu na agonia da perda. Vá, assegure a permissão do Guru Vashishta. Entraremos na floresta e passaremos pelo menos algum tempo com Sita, Rama e Lakshmana. E assim poderei findar esta minha vida. Ao ouvi-la expressar-se daquela forma, Bharata obteve algum consolo e paz de espírito. Prostrou-se aos pés de Kausalya e de Sumitra e depois levantou-se para seguir em direção ao palácio de Kaikeyi. Bharata caminhou na frente e Shatrughna o seguiu. Estavam carregados de tristeza e de ressentimento pelo fato de Kaikeyi, confiando em Manthara, ter causado aquela devastação. Tentaram reprimir a raiva que crescia no seu interior e finalmente chegaram ao palácio. Avistaram à entrada a própria Manthara, profusamente adornada de joias, aguardando para recebê-los. E Shatrughna não conseguiu tolerar aquela visão. Arrastou-a pelos cabelos e lhe desferiu uma saraivada de golpes. A criada berrou: "Ai! Ai!" E quando o som chegou aos ouvidos de Kaikeyi,
Ela correu para lá e começou a repreender Shatrughna pela sua atitude. Assim, aproveitando a oportunidade, Bharata desabafou, gritando com descontrolada indignação. Que vergonha, pecadora das trevas! A senhora confiou nas palavras dessa mulher perversa e cometeu um pecado desprezível. Por que o seu coração não se partiu em dois quando nele entrou o conselho desastroso dessa mulher? Como pôde a sua língua pronunciar aquelas dádivas funestas? Como foi que ela não virou cinzas ao expressar desejos tão abomináveis? Com que cara a senhora ousa residir neste palácio? Não tem vergonha de andar pelos seus recintos? Ai de mim! Como pôde o imperador depositar a sua fé nas palavras de uma pessoa tão maligna quanto a senhora? Cego pela luxúria, concordou em permutar o filho pela conquista do amor da esposa. A conspiração que a senhora tramou foi mesquinha e repleta de infortúnio. A senhora poluiu o coração puro do imperador, incendiou o reino, destruiu a dinastia e a sua glória, e trouxe eterna desgraça para a linhagem real de Raghu. O seu coração distorcido e venenoso conseguiu provocar toda essa ruína. Afirmar que a senhora é minha mãe é um grave pecado. Como pôde imaginar que ao prejudicar o próximo, o seu filho teria boa sorte? Acaso os filhos dos outros não são tão queridos para eles como o seu é para a senhora? Mulheres que planejam o mal para os filhos alheios obtêm apenas o mal para os seus próprios filhos. Como não entendeu essa grande verdade? Deve ter sido em razão dos pecados que cometeu em vidas passadas. Não, tudo isso é por minha causa. Ou então porque o puro, o inabalável, o imaculado Rama, meu amado irmão, e a mãe Sita, a coroa da castidade e do bem, vagam pela temível floresta. Ai, quanta crueldade, que coisa horrível, que vergonha para a senhora! Ter que falar com uma pecadora de coração tão pérfido é em si o resultado dos pecados que devo ter cometido em vidas passadas. E pergunto-me que pecado terrível terei cometido para merecer este castigo, essa desgraça de haver nascido do seu ventre. Pecadores têm apenas pecadores como parceiros e companheiros. Como podem estar associados a pessoas boas envolvidas em atividades meritórias? Esta dinastia solar é tão santa e pura quanto o cisne celestial, sem nenhum vestígio de mácula. Mas, para falar a verdade, a senhora é como sua mãe, que preferiria ver o marido morto apenas para satisfazer um capricho seu. A senhora matou o seu marido para realizar o seu desejo egoísta. Pode o filho mais novo governar o império, passando à frente do mais velho, contrariamente à prática estabelecida pela linhagem real? A senhora não teve essa ideia funesta agora. Ela estava lá desde o início, latente como uma semente. Ou então não teria se manifestado como uma árvore gigantesca assim de repente. Dotada de natureza tão perversa, a senhora bem poderia ter me asfixiado assim que nasci e dessa forma ter poupado a mim e a este império de todo esse sofrimento. Mas de que serve agora lamentar o que passou? Ai, de mim! A sua inteligência orientou-a a decepar o tronco para regar os ramos. A sua faculdade de raciocínio instruiu-a a facilitar a vida dos peixes esvaziando a água do tanque. Não sei se rio ou se choro da sua estupidez medíocre. E em vez de contaminar estes minutos conversando com a senhora, prefiro ir até a presença de Rama, suplicar-lhe que retorne a Ayodhya para que eu possa voltar com ele. Caso se recuse a regressar, estou decidido a ficar com ele como fez Lakshmana e ser feliz servindo-o. E não olharei para o seu rosto novamente. Assim dizendo, Bharata virou as costas para ela e pôs-se a caminho com o irmão. Kaikeyi refletiu sobre a sua ação errada e lamentou o curso que a sua trama havia tomado. Percebeu que planos maléficos, sejam lá de quem forem, podem conceder apenas alegrias passageiras e certamente pavimentam o caminho para a queda final. Não via meios de escapar. Não conseguia encontrar palavras para expressar o seu remorso e a sua tristeza.
quedou-se petrificada e muda. A rainha ficou revoltada com Manthara, percebeu a verdade e sentiu-se encantada com a postura correta que Rama havia assumido. E baixou a cabeça, envergonhada ao reconhecer o próprio pecado.